Oi, gente, tudo bem? Tô um pouquinho atrasada chegando aqui hoje, mas vou postar sobre a memória que nós fizemos ontem, que foi Santa Dulce dos Pobres. Uma santa do nosso meio, uma santa que viveu lá na Bahia, inicialmente batizada sob o nome de Maria Rita, mas quando ela entrou para a ordem da congregação da Imaculada Conceição, ela adotou por nome, então, Irmã Dulce, que era exatamente missionárias da Imaculada Conceição, a Mãe de Deus. Ela adotou o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Conta-se que a Irmã Dulce, desde muito cedo, ela sentia esse desejo em acolher, e ficou também conhecida como Anjo Bom da Bahia. Conta-se que com apenas 16 anos de idade, ela começou a acolher pessoas doentes que não tinham condições na garagem de sua casa, em seu quintal, exatamente para poder cuidar dessas pessoas. E ali ela começou a receber, então, doação de algumas roupas para que pudesse dar a essas pessoas. Alguns vizinhos começaram a doar alimentos também, e assim Irmã Dulce iniciou a sua obra. Ela foi também chamada a bem-aventurada, que exatamente se entregou, que olhou com amor, com misericórdia para os irmãos menos favorecidos e cuidou de todos eles que apareciam em seu caminho, a exemplo exatamente de amar o Cristo, amar a Deus, que se encontra na pessoa dos excluídos, que se encontra na pessoa daqueles que necessitam. A própria palavra nos diz que no dia do julgamento, aqueles que estiverem à direita vai dizer: bem-aventurados de meu Pai, vinde, porque quando eu estava nu me vestistes, quando eu estive fome, você me deu de alimento, quando eu estava preso, você veio me visitar. E aí eles vão perguntar: Senhor, mas quando é que nós fizemos isso? Quando fizeram isso a um desses pequeninos. E é assim, então, que a Irmã Dulce nos deixa o seu legado. E a sua festa litúrgica, ela é instituída exatamente, celebrada no dia 13 de agosto. E aí, fazendo um pequeno parêntese aqui, também hoje, nesse dia 13 de agosto desse ano de 2023, segundo domingo de agosto, a gente também comemora o Dia dos Pais. Lembrando que quando a gente fala comemora, é um dia dentre o ano que a gente vai fazer homenagem a essa presença tão indispensável em nossa vida, essa presença exatamente dessa pessoa que é um herói para muitos de nós. Aí você pode dizer: o meu pai, quando soube que a minha mãe estava grávida, ele abandonou a minha mãe, abandonou a gente. Então, paternidade é diferente da nossa capacidade de gerar, de procriar, né? Biologicamente, o homem e a mulher têm relação, e aí vem a concepção, e aí uma criança, uma vida está a caminho. Mas quando a gente fala em paternidade, ela não está necessariamente ligada a essa capacidade, porque aí a gente vai encontrar muitos padrastos que conseguiram realmente fazer essa presença, esse papel de serem pai. E aí eu queria abrir um parêntese aqui, que a missão de ser pai é uma missão de prover, de educar, de participar na vida do filho. E isso também passa pela forma como esse pai trata a mãe do filho. Isso começa no testemunho. Ainda que os pais não estejam juntos por algum motivo, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. E a paternidade, meus irmãos, ela precisa ser um testemunho diário. Não é se ter autoritarismo sobre um ser menor, considerar que porque você é meu filho, você tem que me obedecer. Sim, isso também faz parte. Mas que isso não seja na base do grito, que isso seja na base do testemunho. Que isso seja na base do: em último recurso, usarei de palavras, mas eu te ensinarei o caminho a ser trilhado, porque eu vou na frente. Porque aquilo que eu te falar em palavras, aquilo que eu verbalizar, eu já te ensinei primeiro, eu fiz primeiro. Quando eu cobro que você respeite sua mãe, é porque eu sou o primeiro a respeitar enquanto homem.
Quando um pai ensina ao seu filho que respeite as pessoas do sexo feminino, os mais velhos, é porque ele, na sua idade, o faz primeiro. Quando o pai ensina a sua filha como ela deve ser, o que ela deve aceitar quando ela se tornar uma jovem e se enamorar de alguém, é porque ele faz primeiro com ela e com a mãe dela. Então, que seja na base do exemplo. E ultimamente, na correria do dia a dia, em tudo isso que a gente vê nessa loucura toda, muitas vezes a gente tem invertido alguns papéis. Infelizmente, de uma forma muito triste. E a gente vê então pais e mães que se deixam sucumbir nessa loucura que é, nessa agitação que é. E ao invés do exemplo, tem o presente. E ao invés da presença, tem o presente. Eu vi um videozinho ontem, né? Dentre tantos, no Dia dos Pais, aí vem aquela chuva de declarações e de lições também. E no videozinho era um ensaio e uma garotinha lá, todo mundo feliz, olhando para seus papais. E ela, você viu o olhar dela olhando para a multidão assim, procurando. Aí na hora que ela vê alguém que foi ali para poder estar com ela, o seu responsável, não sei exatamente se era o pai, mas o vídeo fazia menção a isso. Ela, encontrei você. Então que seja isso, que nós sejamos capazes de ser presença. Você, papai, você tem sobre os ombros um peso muito grande, porque ser pai não é fácil. Limitar, dosar, educar, amar, mas amar na medida que não estraga, que não encobre erros, não é fácil. Então, no dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus, papai, possa te iluminar, possa te abençoar, que você possa ser um homem assim como São José foi. Que você possa ser um homem. São José era pai adotivo de Jesus. Ele não teve relações com Maria para gerar Jesus. A sombra do Altíssimo a cobriu e Jesus é o Filho de Deus. Mas ele foi um pai adotivo, ele foi escolhido. E assim como Deus não escolheu qualquer uma para ser a mãe de Jesus, também não escolheu qualquer um para ser o pai. Ele trazia exatamente a linhagem, porque o Messias nasceria da linhagem de Davi. Então São José, enquanto pai adotivo, ele ensinou um ofício para o Filho de Deus. Ele, carpinteiro, provavelmente também ensinou a Jesus como ele deveria fazer. Até a palavra fala o filho do carpinteiro. Então que tem uma música do Padre Zezinho que se chama Utopia. Que a gente não deixe que a correria do dia a dia nos tire a graça de sentar numa mesa reunidos como família para poder almoçar. A graça de, eu tenho uma loucura de vida, mas se eu tiver 5 minutos, que seja sem celular, que seja sem TV, que seja nada, com a família. Ao invés do presente, que seja presença. E aí no Dia dos Pais a gente faz um monte de coisa. Vou dar só uma dica. Que graça seria se o Dia dos Pais começasse com a família diante do Senhor, em uma Santa Missa, em uma celebração, juntos, agradecendo pelo dom da vida. Se ela começasse ao redor da mesa, onde a família se encontra, sem terceiros, sem tela de celular, sem televisão, a família. Porque é isso que é a Sagrada Família de Nazaré, que hoje a gente inicia a Semana da Família. Estou falando um monte de coisa nesse vídeo. A gente inicia a Semana da Família. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que seja isso que você carregue nos ombros, meu irmão. E que com seu testemunho a gente possa criar um mundo melhor. Mas principalmente, que a gente possa trilhar os nossos filhos no caminho do Senhor. Um abençoado Dia dos Pais para você, todos os dias de sua vida. Te amo, viu, pai?